Estava escrevendo aqui, tentando organizar algumas coisas em relação à vida filosófica, né? Como é possível um cidadão comum, um trabalhador ou um profissional liberal que seja, viver uma vida filosoficamente profunda e interessante, e que essa postura filosófica perante a vida traga benefícios, né? Principalmente a sabedoria de viver, que diminua os nossos erros, os nossos equívocos, os nossos preconceitos, a nossa visão deturpada da realidade. E então essa parte útil da filosofia, sendo aplicada no nosso dia a dia, faz com que a gente tenha uma capacidade de reflexão, como dizia Sócrates, uma vida sem autoconhecimento, sem um autoexame profundo, não vale a pena ser vivida. E dentro dessa postura filosófica adotada por Sócrates, né, e que a gente pode praticar, existem algumas coisas que precisam ficar esclarecidas, né? Primeiro é que eu vejo a filosofia em três aspectos, né? O primeiro aspecto da filosofia que eu vejo é que ela pode ser a filosofia acadêmica, aquela que se ensina nas faculdades, nas universidades, que e também é a mesma filosofia dos que fazem pesquisas dentro da epistemologia, a explicação para o conhecimento humano, das ciências e do desenvolvimento tecnológico dentro de uma visão mais acadêmica. E existe a filosofia como a biblioteca de todos os escritos, de todos os pensadores de todos os tempos, desde lá os pré-socráticos até hoje, isso no Ocidente, ou Confúcio, Lao Tse, Chuang-Tzu na China, né, no Oriente, na Índia. Na Índia houve um desenvolvimento muito grande de uma filosofia meio que misturada com a religião, né, com religião, que pelo menos no hinduísmo há essa mistura, né? Foi lá que surgiu o budismo, que é uma religião diferente do que nós entendemos por religião na nossa visão aqui ocidental, perpetuada pelo cristianismo. Então, esses dois aspectos, né, tanto da filosofia como uma disciplina acadêmica, quanto a filosofia como um processo histórico de reflexão e de estudos e de escritas dos pensadores de todos os tempos, leva-nos a terceiro aspecto da filosofia, que é a filosofia trazida para a prática de vida. Como é que eu vou praticar uma filosofia no meu dia a dia, na minha tarefa diária, né, nas minhas escolhas, nas minhas opiniões, na minha maneira de ver o mundo, como eu consigo usar esse cabedal filosófico para enriquecer a minha vida e levar uma vida sábia. Então, esse processo comigo, eu acredito que aconteceria com qualquer um outro, aconteceu de uma maneira bastante lenta, foi evoluindo, mas eu lembro que eu tenho uma compreensão de que meio que eu nasci com essa capacidade de questionar as coisas, né? Que é a essência da filosofia. E eu lembro que quando eu tinha 8 anos, talvez 8, 9 anos, meu pai tinha o hábito, que é um hábito típico de crentes, né? De reunir todos nós em volta da mesa na hora do almoço
e fazer uma oração agradecendo a Deus por ter dado aquele alimento, por ter garantido o pão nosso de cada dia, como se diz lá na oração, e aquilo me intrigava. Naquela idade eu já pensava assim, será que faz sentido isso? Meu pai, toda essa comida que está aqui na mesa, meu pai produziu, meu pai plantou, meu pai colheu, capinou, tem todo um trabalho por trás dessa comida que nós estamos comendo. E como é que agora ele está agradecendo a Deus por ter dado isso? Isso me intrigava, eu não conseguia entender muito a relação disso, né? E com o tempo eu fui sempre meditando sobre isso. E inicialmente eu imaginei que no caso, quando a pessoa tem essa ligação com a religião, ela alimenta uma espiritualidade que leva ela a agradecer, talvez de uma maneira um tanto genérica, a capacidade que ela tem de trabalhar, a saúde, a disposição e que a divindade dispôs. Então seria uma forma mais, digamos assim, mais racional de entender essa oração que ele fazia todos os dias na hora do almoço. Mas o que eu quero então enfatizar agora é que como posso viver filosoficamente. Então anotei alguma coisa aqui e vou tentar explicar para vocês o meu processo. Não quer dizer que seja um processo universal, que possa ser usado qualquer um outro. Eu acho que o ideal é que cada um ache a sua forma de praticar uma vida filosófica, que eu sempre considero como sinônimo de uma vida com sabedoria. Então, a primeira questão seria o autoconhecimento. E a busca do autoconhecimento é uma forma de a gente acessar a nossa própria mente, entender como ela funciona, e isso é muito complicado. Aliás, uma das coisas mais difíceis é a gente ter um espírito crítico em relação ao nosso comportamento. Eu lembro que eu sentia um certo arrepio quando eu analisava os meus erros, né? Até assim, aquelas que a gente chamava de a minha burrice perante uma questão ou uma decisão, e aquilo me incomodava, me doía, tá? Me causava dor analisar a minha própria vida. Então foi um processo muito lento de aceitar, de conviver com essa dor, com essa preocupação de olhar para mim mesmo. Então eu olhar para os outros e criticar os outros não me causava dor. É muito fácil você criticar os outros. Então o autoconhecimento é um processo doloroso. Pelo menos para mim foi assim. E estou nesse processo, que eu acredito que eu ainda não tenho um conhecimento muito grande sobre mim mesmo, sobre meus defeitos, a minha personalidade, meu modo de ver o mundo. Outra coisa que foi importante, além do autoconhecimento, é um espírito cético, né? Que isso estava presente lá aos 8 ou 9 anos de idade, quando meu pai fazia oração. Eu questionei aquela oração. E, lógico, na época eu nem imaginava que existia uma disciplina chamada filosofia. Mas o espírito cético, ou seja, que questiona, que duvida, sem ser incrédulo, né? Que duvida como forma de iniciar uma investigação. Então eu imagino o espírito cético como aquele espírito que duvida antes, para depois iniciar uma investigação sobre aquele caso, uma análise daquela questão. Então é assim que eu vejo, porque existe uma tradição de que o ceticismo é você não acreditar em nada. Não é bem assim, pelo menos da maneira como eu pratico o ceticismo. Outra coisa é a visão a partir do ceticismo, ter uma tendência para ser inquiridor. Perguntar o porquê das coisas. Não ter medo de perguntar tanto para si mesmo, quanto para os outros.
E ao mesmo tempo tentar ver as coisas num todo, porque tudo tem relação com tudo. Tudo está, nós temos uma tendência de isolar as coisas, isolar os problemas, quando na verdade os problemas fazem parte de outros problemas, ou foram criados por outros problemas. Porque nós vivemos um processo ou imerso numa realidade em que tudo está conectado. Então, eu tentar ver, ter uma visão do todo, ou seja, tudo aquilo que implica, que influencia ou que trouxe condições para aquela questão que eu estou analisando, tem que ser levado em conta. E é o que eu tentava fazer, né? Aos poucos fui me aperfeiçoando nesse processo de ter uma visão abrangente das coisas, tentar ver o todo das questões. Então, você leva, no meu caso, eu tentei assim, ter bastante conhecimento genérico, conhecimento de diversas áreas, exatamente para poder alargar a minha visão das coisas e ter uma análise mais aprofundada dos problemas que eu estava analisando. Porque existe, nós vivemos num mundo complexo, e complexo quer dizer que não existe uma causa e um efeito simples. Todas as causas são efeitos de outras causas, todo efeito se reverbera, não existe um efeito único, você tem colateralidade das suas ações, das suas escolhas, né? E isso leva a gente a perceber que existe uma relação profunda entre todas as coisas. E um item que eu quero destacar é a meditação. Dentro de todo o processo de busca de ter uma filosofia prática de vida, eu desenvolvi, assim, reservar sempre algum momento, às vezes 5 minutos, 10, depende da situação, para fazer voltar a nossa visão mental, psicológica, para dentro de nós mesmos, né? Então eu sempre tentei tirar um momento para ficar comigo mesmo, sem pessoas, sem barulho, às vezes até sem luz. E ali naquele momento eu tento ficar comigo mesmo, me meditar, avaliar o que eu fiz, avaliar o que eu penso, avaliar as minhas opiniões sobre o mundo. E isso então está muito relacionado a essa busca de viver uma vida filosófica. Outra coisa é ter uma vida modesta. É muito difícil você ter tempo de fazer meditação, de parar para se auto-observar quando tem uma vida atribulada, muito estressante, correndo atrás do prejuízo, muita despesa para pagar, né? Uma vida cara, muito se envolvido em status, querendo demonstrar para a sociedade uma posição importante, não se sentir que está inferiorizado. Então, uma vida modesta é gastar, né, ou dispor da sua renda para coisas realmente úteis. E isso eu fazia muita reflexão, porque é muito fácil a gente ter um escorregão e gastar no que não precisa, ou do que não que é essencial. Então, sempre pesar as coisas. Isso é essencial, isso é importante, isso aqui eu preciso ter. E é lógico que é um processo longo. Todo esse processo para aprender a viver filosoficamente, eu levei anos, décadas, para melhorar, né, para chegar nesse ponto em que hoje eu posso falar com uma certa naturalidade sobre essa questão. E outra coisa é a vida social, né? Dentro dessa questão de ter um tempo para meditar, controlar a vida social, não se envolver muito em festas, em coisas coletivas,
contatos com muitas pessoas, onde você não tem tempo de olhar para dentro de si mesmo. Você se volta muito para o exterior, né? E leva uma vida muito objetivada, sem cultivar o seu lado subjetivo, os seus sentimentos. Então a vida social, ela é importante, é necessária, inclusive as conversas, aqueles chamados papo-cabeça, são muito importantes para nós afiarmos a nossa capacidade de raciocínio. Mas sempre há muitas festas, muitos momentos digamos, festas mesmo, né? De comemoração coletivas, que não acrescentam na nossa vida e podemos até evitar. Outra coisa, e para encerrar, né? Ter sempre um momento para ler, né? Eu lembro que desde os 18, 17 anos eu estava sempre lendo um livro. E de lá até o momento, estou sempre lendo um livro. E eu tenho o hábito de pegar um livro, por exemplo, um livro filosófico. Eu leio ele rapidamente, vou de capa a capa, e depois volto e leio ele com mais paciência, refletindo, talvez escrevendo, né, dando a minha interpretação ou destacando aquilo que impactou mais na minha mente. Então essa leitura, ela é muito... E isso é uma coisa que a gente precisa fazer constantemente. E a leitura, assim como a meditação, exige um momento solitário, um momento em que você fique em que a gente fica com a gente mesmo, né? E isso não é fácil, porque as tarefas da vida, os compromissos, o ritmo acelerado, principalmente nas grandes cidades, nos dificulta tirar um tempo para uma leitura assim, aprofundada dos livros, então, não só de filosofia, como de todas as disciplinas do conhecimento humano. Todos são importantes para a gente aprofundar, ou pelo menos ter uma noção interessante e suficiente de todas as disciplinas do conhecimento humano. E para terminar, eu podia dizer o seguinte, voltando à questão do espírito cético, né? Eu não gosto de usar a expressão espírito crítico, né? Porque está muito mal usada, foi distorcida, e você ter um espírito crítico hoje é sinônimo, pelo menos na mente normal das pessoas, é sinônimo de criticar, de negar, de desvalorizar, né, certas interpretações da realidade. Então eu prefiro a expressão espírito cético. Por que é importante o espírito cético? Porque através dele eu consigo inquirir, perguntar, questionar, sentir necessidade de pesquisar, conhecer melhor as coisas e tentar entender a realidade. E nunca perder o foco da realidade. Então eu tenho como princípio assim, eu não aceito nenhuma ideologia, nenhum preconceito, nenhuma interpretação, seja religiosa ou laica, que interfira entre mim e a realidade. Uma coisa que intermedia, que digamos, inclusive aquela história do véu que dificulta a nossa visão das coisas, faz sentido na medida em que nós não conseguimos, às vezes, através de um preconceito ou de um conjunto de preconceitos, né, uma ideologia, ter um contato direto com a realidade. Então, quando eu olho uma árvore, eu posso olhar ela de diversas formas, como um botânico, como uma pessoa curiosa, como uma pessoa que só olhou porque achou bonitas as folhas. Então, existem muitas perspectivas de olhar uma coisa. Agora, quando eu olho para uma coisa e interpreto e coloco uma crença
né, ou uma ideologia entre mim e a outra pessoa. Por exemplo, vamos falar assim, um distúrbio popular na cidade. Então veja o pessoal fazendo quebradeira, aquelas coisas, né? Ali rapidamente você ouve, você percebe que tem gente procurando o culpado. Mas existe uma maneira menos, digamos assim, menos crítica, né, de se fazer uma avaliação daquilo. Eu perguntar o porquê. Qual é a história daquele movimento? O que antecede aquele movimento, aquela fúria social? Existe uma série de questões, né, de causas e efeitos, tudo misturado, e uma longa história, às vezes, consequências de gerações passadas que influenciaram ou chegaram àquele momento. Então é muito complexo. Então é importante, como diziam os céticos, né, às vezes suspender o juízo. E às vezes tem coisas que eu suspendo o juízo há anos. Enquanto eu não tiver uma explicação satisfatória, eu manterei esse juízo, não concluirei o meu julgamento da questão. Então, esse diálogo é importante, porque eu quero me posicionar dentro do canal de que o cerne da minha questão é viver uma vida sem vieses, seja ideológicos, religiosos, preconceituais, mas sempre ter a mente livre, sempre manter a minha mente disposta a, inclusive, a se retratar, a admitir que errou, mas sempre aprendendo, e nunca ter uma resposta definitiva das coisas, né? Nunca, aliás, no mundo científico, por exemplo, não existe verdades, né? Existem questões que que são aceitas enquanto não se descobre novas informações sobre aquela questão. Então essa atitude de ter um pé atrás perante as coisas, eu chamo isso de prudência, ela é essencial na vida da gente. Muito obrigado.